Bom dia a todos os integrantes do Grupo Estrela de Davi. Como vocês estão nessa manhã de quinta-feira, amados irmãos? Firme na fé. Ou seja, a vida é uma guerra. Nós estamos enfrentando a verdadeira peleja, a verdadeira batalha, uma verdadeira guerra. A nossa vida é inconstante aqui na terra, amados. A nossa vida é inconstante. Tem horas que tá bom, tem horas que tá ruim, tem horas que tá mais ou menos, tem horas que tá muito bom, que nós vamos pensar que nunca aquilo vai acabar, há um momento de alegria. Foi o que Salomão disse. Foi o que o rei Salomão disse, que há tempo para todas as coisas e todos os propósitos que se faz debaixo da terra. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de chorar e tempo de se alegrar, tempo de ganhar, tempo de perder. Há tempo para todos os propósitos que se faz debaixo da terra. Então nós não podemos basear naquilo que nós estamos passando hoje. Nós não podemos viver em um prol daquilo que nós estamos vivendo, porque a nossa vida é inconstante. Como assim, Fábio? Ainda que você esteja passando uma adversidade, ainda que você esteja passando um problema, aquilo ali vai passar. Se você estiver muito bem também, meu amigo, se você também estiver muito bem, vai vir momentos difíceis, vai vir dias maus. Então, Fábio, o que eu tenho que fazer para que eu venha ter uma vida de sucesso aqui na terra? Para que eu venha ter uma vida de sucesso quando a minha alma estiver colada nesse corpo? Meu amigo, minha amiga, só tem um jeito. É vivendo de fé em fé. É todo dia você colocar a tua vida pautada na palavra de Deus. É você, nos dias que tiver tudo bom, tudo muito bem, tudo muito bom, é você se colocar na dependência de Deus e saber que é Deus que está te abençoando, porque quando vier os dias maus, você ter essa palavra, você está firmado na tua palavra e não nas bênçãos, não naquilo que Deus te dá, porque foi o que Jó disse. Jó, a riqueza dele não estava firmada naquilo que ele tinha, mas, ou seja, a fé dele não estava firmada naquilo que ele tinha, na riqueza dele, mas a fé de Jó estava firmada na palavra de Deus. Tanto que Jó falou assim, quando a esposa de Jó falou assim, que ele já tinha perdido tudo, já tinha perdido até a saúde dele, a esposa dele falou assim: amaldiçoe-se Deus e morra. Olha a sua situação, você continua ainda íntegro, você ainda continua com a tua fé intacta, com a tua fé inabalável diante da situação que você está passando. Amaldiçoe-se seu Deus e morra. Jó falou: fala como fala uma louca. Aceitar-te o bem de Deus, também porventura também não aceitaria o mal do Senhor? O Senhor deu e o Senhor está tirando, bendito seja o nome do Senhor. Então o que Jó quis dizer? Jó quis dizer que quando estava tudo bem, a esposa dele não amaldiçoou a Deus, a esposa dele não reclamou, a esposa dele não murmurou, mas quando a situação apertou, quando ele entrou numa situação de adversidade, quando o inimigo colocou Jó numa situação de problema, então a esposa dele não aguentou. A esposa dele não aguentou. Meu amigo, toma cuidado. Toma cuidado, que a esposa dele já estava acomodada naquela situação confortável, naquela situação de riqueza. A esposa de Jó não servia o mesmo Deus que Jó servia. Por isso que Jó falou: tu fala como uma doida. Aceitaste o bem do Senhor, porventura não aceitaria também o mal dele? Toma cuidado com as facilidades. Toma cuidado por você querer viver uma vida de facilidade, porque a facilidade, meu amigo, pode levar às piores dificuldades. A realidade é essa. Então, muitas das vezes o inimigo quer tentar nos botar na parede, tentar, ou seja, nos colocar no beco sem saída, para que nós venhamos a negar nosso Deus, para que nós venhamos a dizer: aí Deus, estou te servindo, pô, como é que está a minha situação, ó, como é que está a minha vida, ó, o que está acontecendo comigo, para que nós venhamos a blasfemar, para que nós venhamos, ou seja, a reclamar contra Deus. Toma cuidado, meu amigo, toma cuidado, meu amigo, porque toda vez que você lembrar da onde Deus te tirou, o que Deus tem feito por você, se você está passando adversidade, dificuldade, mas lembre-se que Deus está te sustentando nessa dificuldade. Lembre-se de que Deus está sendo contigo nessa adversidade. Ainda que você esteja passando um problema no teu casamento, um problema na vida do teu filho, hoje não é quinta-feira da Sagrada Família, hoje não é reunião da Sagrada Família. E eu lembro que às vezes minha mãe ficava pensando, ela poderia pensar: pô Deus, o que eu fiz? Eu não mereço isso. Você já viu pais falando isso? Eu não mereço essa situação, eu não mereço que meu filho passe por isso, que meu filho seja um viciado, eu não mereço que minha filha me faz passar vergonha, porque a Bíblia diz que o filho sabe a alegria da tua mãe, mas o filho bastardo é a tristeza do teu pai. Então, às vezes o pai se questiona: meu Deus, o que eu fiz para o meu filho lá parar na cadeia? Meu filho se meter em mais companhia e parar na cadeia? O que eu fiz para o meu filho entrar nas drogas?
Ou seja, vocês não fizeram nada. Mas a realidade é que a nossa vida é feita de momento, de fase boa e fase ruim, pô. Isso aí todos os pais estão sujeitos a passar isso aí com o seu filho. Não é porque o pai é culpado, não é porque a mãe é culpada, mas muitas das vezes isso aí pode acontecer também. Foi o que Jesus falou para o cego de nascença, quando Pedro falou, foi nós que pecamos, foi o pai dele, a mãe dele que pecou, ou foi ele que pecou? Jesus, nenhum nem outro, mas isso aconteceu para que se manifeste a glória de Deus. Então, se não tivesse acontecido aquilo que aconteceu comigo no passado, de eu ser um jovem drogado, um jovem viciado, um jovem perturbado, hoje não estaria se manifestando a glória do Todo-Poderoso Deus sobre a minha vida. Hoje, a minha mãe não teria orgulho de falar, não, pô, meu filho um dia foi viciado, mas hoje meu filho é um pregador do Evangelho, hoje meu filho é um ganhador de almas. Então fica aí a dica, amém, meu amado irmão? Continue na fé, não atentando nas coisas que se vê, mas andando de fé em fé, para que seu problema seja resolvido, para que seu problema ele seja aniquilado, e não deixe que o inimigo venha implantar a dúvida sobre o teu coração, porque a dúvida é a arma letal do inimigo. Então não deixe, amém, amigo? Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Em nome do Senhor Jesus, a palavra que eu quero deixar hoje se encontra lá no livro de Gênesis, capítulo 17, versículo 15. Disse Abraão a Sara, sua mulher, você não chamará mais Sarai, porém de Sara eu abençoarei e darei a você um filho que nascerá dela. Sim, eu abençoarei e ela se tornará nações, reis de povos e procederão dela. Então, ou seja, não é estranho, minha amiga? Não é estranho? Sara, ou seja, estéril. Então, quando Deus disse que abençoaria Sara, uma mulher estéril, uma mulher que é estéril é uma mulher que não pode ter filho. Talvez o que esteja estéril, talvez seja a tua vida financeira. Talvez o que esteja estéril, nessa quinta-feira da Sagrada Família, talvez seja o teu filho. Como assim, Fábio? O seu filho, seu filho tem nome de que está vivo, mas está morto. Seu filho está morto no crack, seu filho está morto nas drogas, seu filho está morto, talvez, uma doença que os médicos não conseguiram diagnosticar ainda o que ele tem, ele está vegetando na cama, ele está naquela situação, aquela situação está acabando com você, talvez seja tua filha. Sua filha está morta na rebeldia, na desobediência, ela sai de casa num dia e volta 2, 3 dias depois, tem se envolvido na criminalidade, tem se envolvido no meio de más companhia, talvez o que esteja morto, talvez seja o teu casamento, que um dia foi um casamento feliz, um dia foi um casamento abençoado, mas hoje o teu casamento está morto. Talvez o que esteja morto, minha amiga, talvez o que esteja morto é seu filho que está lá em Bangu, talvez seja o teu filho que está em Benfica, está em Água Santa, talvez seja algum familiar seu que está no CTI, talvez o que esteja morto, talvez pode ser algum parente seu que esteja no INCA, eu não sei. Talvez você está passando uma situação muito difícil na tua família, na tua casa. Mas olha a promessa que Deus fez para Sara. Olha a promessa, o que Deus abençoou. O que a palavra abençoar? Abençoar por você de poderes alguém para prosperar, para crescer, para desenvolver. Deus falou assim para Sara: eu o abençoarei e darei a você um filho que nascerá dela. Sim, eu abençoarei ela e se tornará nações e reis de povo procederão dela. Então Abraão se prostrou com o rosto em terra e riu, dizendo consigo mesmo: pode nascer um filho a um homem de 100 anos? E será que Sara, com seus 90 anos, ainda procederá da luz? Meu amigo, minha amiga, aí Deus aqui. Então Abraão disse para Deus: quem dará que Ismael vivesse sobre a tua bênção? Pô, quando eu leio a Bíblia, que eu passo a entender mais as coisas, ele falou assim: quem dera que Ismael teria a tua bênção. Mas o herdeiro de Abraão não era Ismael, o herdeiro de Abraão foi Isaac, e Abraão estava olhando para Ismael. Abraão falou assim: quem dera, porque Sara já está com 90 anos. Sara já tem 90 anos. Eu sou mais de 100 anos e já sou avançado em idade. O filho que eu tenho é Ismael, pô. Então quem dera que a bênção do Senhor estivesse sobre a vida de Ismael. Então, ou seja, quando Deus falou que Abraão que Sara com 90 anos
teria um filho, e o filho de Sara seria gerado de Abraão. Olha a situação, Sara estéril com 90 anos, Abraão com mais de 100 anos. Olha a situação, mas Abraão ficou olhando para os fatos. Você não pode olhar para os fatos. Você não pode viver pelo aquilo que você tá vendo, mas você tem que viver por fé. E Abraão, quando Deus fez a promessa a Abraão riu. Tá dizendo aqui, ó. Então, darei um filho que nascerá de ti. Sim, eu abençoarei ela e se tornará nações de rei de povo procederão dela. Então Abraão se prostrou com o rosto em terra e riu. Abraão riu do que Deus falou para Abraão. Minha amiga, nunca ri das promessas de Deus. Nunca ri quando Deus falar que seu filho vai sair das drogas. Nunca ri quando Deus falar que seu casamento vai ser restituído, que seu marido vai largar a amante. Nunca ri quando Deus falar que ele tem poder para transformar o deserto em manancial, que ele pode fazer um poço no meio do deserto, que Deus pode fazer com que você venha sair de morar de favor e conseguir sua casa própria, que Deus possa prosperar o teu negócio, ainda que seja pequeno, ainda que esteja começando do zero. Nunca ri do poder de Deus, porque quando você ri, você está duvidando, você está deixando entrar a arma letal do inimigo, que é a dúvida. Então, continua perseverando, porque depois eu vou ler mais para frente aqui, ó, Gênesis 17, a partir do versículo 16. Amém? Então, ou seja, depois vou estar lendo mais sobre isso, mas, ou seja, ande de fé em fé, porque depois Deus cumpriu a promessa que Deus fez a Abraão. Abraão riu e Deus mostrou para Abraão que, ou seja, a palavra dele contraria a ciência. A palavra dele contraria a medicina. A palavra dele contrariou Sara e contrariou Abraão, que riu. E depois Abraão estava pensando que a bênção de Deus viria sobre Ismael. Ele falou, quem dera que a bênção do Senhor viesse sobre Ismael, mas não. Deus queria abençoar Isaac e queria que Isaac fosse gerado de Sara e de Abraão, porque Deus ama a família, minha amiga. Deus ama a família. Então, ainda que você esteja passando um problema no teu casamento, Deus vai fazer com que o seu casamento seja restaurado, seja restituído, porque o fato de Abraão não ter filho, nem Sara ter filho, então aquilo ali frustrava o casamento dele. Aquilo ali deixava Abraão todo dia triste, frustrado. Mas quando Deus deu Isaac, então Deus deu o filho, que seria o filho da promessa. Amém? Já falei demais. Que Deus abençoe a todos vocês. Até a próxima mensagem, até a próxima oração. Que Deus abençoe a tua família com exuberância que existe no mar. Muita luz.